Ni hao, seu 007 do Partido Comunista Chinês. Tudo bem com vocês? Eu não faço ideia de quem que é esse senhor, mas ele sabe alguns segredos do governo chinês. Fizeram agora, o governo lá, o Home Security, embarcou 160 e poucos chineses de volta para a China. 160 e poucos chineses, uma coisa assim. É nada, né? Tudo é nada. É nada. Eu escutei recente que proibiu até chinês de comprar propriedade lá nos Estados Próximas Unidos. às bases militares. Próximas bases O militares. que estava acontecendo? Empresas chinesas compravam propriedades vizinhas às bases militares. Então, a facilidade que eles tinham de coletar dados e informações era muito grande. Ah, sim, porque é bem assim que funciona, né? Você compra um terreno do lado de uma base militar, automaticamente você tem acesso às informações daquela base militar. É simples assim. Entendeu? Você tem aqui em Neuquén, na Argentina, uma base militar chinesa enorme. Tem. Inclusive com questões de monitoramento de satélites, tudo, onde os argentinos não entram. Assim como em vários locais do mundo, os Estados Unidos têm isso, né? A Argentina assinou o acordo, não foi a China que obrigou os caras a assinar. Aqui em Neuquén. Na América Latina já tem, na África já tem. Né? E nos Estados Unidos, o que estava acontecendo? Áreas extensas de terra ao lado de bases militares relevantes sendo compradas por empresas chinesas. Então começou-se a perceber que o objetivo não era civil e a limitar ou restringir esse tipo de aquisição. Entendeu? Mas o negócio é muito... Olha só, vamos para um exemplo? Vamos. Lembra a história dos balões chineses? Os balões que passaram por cima dos Estados Unidos foi uma semana de balões chineses coletando informações. Mentira. Passaram por cima dos Estados Unidos. Mentira. Foi abatido quando chegou no mar. Depois de uma semana. Pois é. Depois de uma semana. O que ele tinha que capturar de inteligência e ter transmitido para a China já tinha feito. Então, isso é só mentira, né? 2024, o nego tá falando disso ainda. O balão era um balão meteorológico que os Estados Unidos estavam monitorando a partir do momento que o balão se perdeu aqui em Hainan, no sul da China. E o Pentágono já informou, o Pentágono, tá? Aquele departamento de esquerda do governo dos Estados Unidos, já informou que o balão parou de coletar informação a partir do momento que começou a sobrevoar os Estados Unidos. Pô, mano, 2024 vocês nessa ainda. É porque a China, olha só, a China, que é esse país ultra tecnológico, testando 6G, com pagamento através da mão, colocando chip na vacina da Huawei, que a cafeteira pode espionar as pessoas na Inglaterra. Esse país, né, que desenvolveu a própria estação espacial, tá para produzir a base na Lua, esse país precisa mandar balão para os Estados Unidos, tá? Balão. Um balão que sai voando daqui da China para os Estados Unidos para sei lá o quê, né? Se as pessoas parassem para pensar, tipo, 2 segundos, não passava vergonha, né? Entendeu? Então, assim, nós estamos numa situação que às vezes você olha... Nós não. Você fala assim, cara, não dá para acreditar que isso é só falha. E é muito rudimentar, é muito básico, entendeu? As infiltrações que nós estamos sofrendo nas áreas de inteligência ocidentais são muito claras para dar a entender que é apenas falha. Ou então são falhas muito grotescas. Agora, professor, tem pior que isso, né? Não teve 2 casos? Vocês sabem quem que é esse professor aí? E já aproveita aí, já deixa like aí, que senão vocês são fã dele e do professor Roque de Lambuja. Vocês são fã dos dois. De chinês espião na CIA? Como é que foi isso aí? Porque... E não só chinês, né? Sim. Você vai ter aí, nesse processo migratório, russos e de outras nações, ou então, se o chinês está chamando muita atenção, a China pode plantar de uma outra nação lá, respondendo o interesse da China, né? Por favor, fala. Aí que vem essa questão que você colocou. Por exemplo, para o chinês seria melhor infiltrar alguém mais palatável, que fosse loiro, de olhos azuis, ou qualquer coisa assim. Não. Os 2 caras que foram detectados, que, salvo engano, um deles era Ma, o sobrenome dele, ou alguma coisa assim, eu falo lá no vídeo, o cara era agente da CIA com credencial de segurança. Nossa. Não é qualquer agente. Não era qualquer um. Não. E mais, ele passou para a inteligência chinesa o modus operandi da CIA e a identidade de agentes da CIA na Europa. Que é assim o negócio, o modus operandi. Mano, tem filme sobre o modus operandi da CIA. Tipo, filme.
Assim, falar que passou modus operandi é uma parada muito genérica, né? Os chineses sabem agora quem é agente da CIA em cada lugar. E ele, não satisfeito, ele botou um parente dele, que também era da CIA, que tinha também credenciais de segurança, para ajudar ele nesse trabalho. Eu já mostrei lá no canal, Glauber, situações de infiltração foram detectadas 10 anos depois. São 10 anos que o cara está trabalhando contra você. Situações de infiltração que levaram assim. E olha só, e não era algo assim que você diria altamente sofisticado, não. Situações que o cara fazia reuniões, e assim, coisas. Viajava para a China, viajava para Hong Kong. O chinês viajava para a China, meu Deus, que absurdo. Entende? E você leva anos para detectar uma não. situação dessa, depois que a informação já foi. Depois que a informação já foi entregue. Então, assim, nós temos hoje uma situação muito difícil de infiltração. Eu vou até dar uma sugestão, se você me permite, de um filme chamado Cassius 7. O cara vai dar a sugestão de um filme. Só ele e a Renata Barreto, né? Salvo engano, é com Richard Gere. Né? Eu não vou falar o que acontece no filme, que é um filme interessantíssimo, mas o Cassius 7, que é esse filme, ele relata uma situação real que aconteceu muito nos Estados Unidos e que continua acontecendo. Tá? Infiltrações em que o camarada entra lá quando é criança. Não vou entrar nos detalhes do filme, mas é o seguinte: um casal de americanos, por exemplo, não é o que está no filme, mas é um exemplo, que foi muito típico na época. Um casal de americanos ou de imigrantes adota uma criança e traz para os Estados Unidos. Essa criança passa a ter nacionalidade, ela com 1 ano, 6 meses, 2 anos, ela recebe a cidadania dos Estados Unidos. E dali para frente, é bom ver o filme. Cara, como é que... E dali para frente é a teoria da conspiração que rola desde sei lá quando, né? Porque essa ideia de que a União Soviética tem lá um monte de agentes, que chamam em português, em inglês é sleeping, né? Só esperando, né? Esperando uma ordem, lavagem cerebral. Agora mudou tudo para os chineses. É a mesma coisa, os caras estão reciclando as mesmas teorias que tinha com relação à União Soviética, só que agora para os chineses, né? Vocês já repararam que tem chinês em todo lugar? É porque tem muito, né? Tipo, 1,4 bilhão. A criança já está... Os pais adotivos é que fazem o trabalho Os pais adotivos, já como imigrante, eles já estão ali... Trabalhando, né? Essa criança vai formar, vai chegar em... Ela vai ter que entrar no FBI, na CIA. Vai ser preparada com toda a base educacional para chegar a ter currículo para estar lá. Vejam o Cassius 7. Muito bom. Muito bom. Até a própria evolução da China passa por isso, né? Sobre espionagem, a tecnologia, né? Como a China evoluiu tecnologicamente, tem muito desse trabalho também de espionagem, né? Muito, principalmente do ponto de vista cibernético. A China tem grupos avançadíssimos de espionagem cibernética. Quem não tem, cara? Quem que não tem? E os caras fazem esse resumo do que é a China, é um absurdo, né? O cara fala, a evolução da China tem muito a ver com espionagem. Maluco, a China tem, tranquilo, né? Porque vão considerar a China mesmo, coisa aí de 3 mil anos. A China, quando inventou impressora, os portugueses nem tinham ideia de ir para o Brasil ainda. E a China já tinha guia de viagem impresso. Tá? Então, falar que a evolução da China foi através de espionagem, etc., pelo amor de Deus, cara, é um desconhecimento de história que é um absurdo. Né? Eu lá no canal mostro, eles já penetraram, infiltraram o Tesouro dos Estados Unidos, o Departamento de Energia, o próprio Pentágono. Teve uma situação, nem me lembro em qual vídeo que eu reportei isso, que foi suspensa uma linha de segurança do Pentágono, né, porque ela foi infiltrada. Então, assim, se você infiltra a parte cibernética, você consegue coletar dados, né, e durante anos, se você não for detectado, isso está sendo coletado todos os dias, o tempo inteiro. E você pensa que está operando numa base de segurança, digamos assim, não invulnerável, mas uma base de segurança sólida, na verdade, o tempo todo você está sendo infiltrado. Mano, que gerador de lero-lero, cara. Ele deve ter sido professor do rock, né? O celular, né? O celular grava, filma, faz tudo sem você querer, mesmo que você não queira. Fala aí, um outro dia eu estava conversando em casa, você sabe, todos vocês já viveram isso. Eu falei sobre pneu. Eu falei assim, cara, eu acho que eu vou comprar um pneu para o nosso carro. Não deu 1 hora, começou a aparecer anúncio de pneu no meu celular.
E eu falei enquanto estava tomando café com a minha esposa, conversando sobre outras coisas. O celular não estava nem na mão, estava próximo. Estava próximo. Então, assim, né, do que nós estamos falando? Estão falando de coisa que não existe. Porque hoje, em 2024, não existe capacidade de processamento para gravar e entender tudo que a gente fala, considerando sotaque, etc. Não existe. O que acontece? A gente deixa milhares de rastros pela internet, mas milhares. E a maioria deles a gente nem lembra, porque a gente abre o celular tantas vezes, a gente faz tanta coisa na internet, ou no computador, ou no tablet, ou no celular, que a gente nem lembra. Aí o que lembra? Ah, eu falei sobre pneu e apareceu no celular. É óbvio, porque em algum outro momento pesquisou coisas parecidas. E aí eles vão analisar dados de quão velho é o carro, quanto tempo que a pessoa já tem o carro, ou talvez ele comprou pneu no cartão de crédito ou alguma coisa assim, e aí essa informação já está rolando há bastante tempo, mais a questão da idade, junta tudo isso aí, bom, talvez essa pessoa queira pneu de carro. Sabe? É assim que funciona. Não existe hoje capacidade de processamento para entender tudo que a gente fala e te entregar um produto. Isso não existe. Tem estudo de universidade provando que não existe. Beleza? Beleza. Isso é um ponto. Outro ponto, a gente deixa milhares de rastros pela internet. E que a grande maioria a gente nem lembra. E aí, quando acontece um negócio desse, nossa, é claro que chove quando eu lavo o carro. É viés de confirmação. E outra coisa, você não tem opção. Seu celular, você não tira a bateria. Os atuais não se tira a bateria. Não adianta você desligar ele, não faz diferença. Dizem que tem uma função que você... Sejam membros do canal, né? Deixa eu avisar aqui, né? Sejam membros do canal. Aí, o nosso parceiro Ryzen é um membro já há um mês. Acho que vai mudar a imagenzinha lá, como é que chama? O avatar. Acho que deve mudar com um mês, né? Se eu programei direito. Sejam membro do canal para acessar lá o nosso grupo do Telegram, as lives também, né? Para quem... Ficam gravadas só para quem é membro do canal e vamos embora. Liga o microfone, você vai protegendo. Aí quando tu vai usar, você tem que ir lá na função o tempo todo. Que a gente usa o tempo todo, né? É bem complicado. Então, vamos voltar naquela conversa lá que nós tivemos. Quanto mais você depende da tecnologia, mais vulnerável você é. Entendeu? Hoje você no celular, Glauber, você tem comunicação, entretenimento, finanças, banco, né? Tudo. Se um cara entrar no seu celular... ele tem acesso a quase tudo que é importante para você. Tá, peraí. Então vamos analisar. A ideia é como que os espiões chineses entram nos Estados Unidos. Eles entram criança, é isso? Porque já tem quanto tempo de vídeo aqui? 9 minutos de vídeo. E aí o único momento que ele falou de pessoas irem para lá, ou quando ele fala da China utilizar pessoas loiras de olho azul para entrar na CIA, né, para passar desapercebido. Porque, claro, todo estadunidense é louro de olho azul, né? Os Estados Unidos é na Escandinávia. Ou é quando um casal de estadunidense adota uma criança chinesa. Então, é assim que os espiões chineses entram nos Estados Unidos? Vocês aí dos comentários aí, vocês que são os bichão doido, dá um Google aí, qual que é a população de chinês americano? Chineses que moram nos Estados Unidos. Então, dá um Google aí, porque deve ser, assim... deve ser considerável. E fora isso, a inteligência, né? A IA está produzindo dados há muito tempo, né? Quase todos os apps a IA está produzindo dados. Tem uma backdoor, a porta, a gente chama porta 137. Sim. A gente chama porta 137, porque todos os equipamentos eletrônicos têm o mesmo número de porta. O software já é criado deixando uma porta dos fundos. Agora vamos lá. Quantos apps... Não, porta dos fundos é outro canal. Tem no Ocidente que são usados por milhões de pessoas que foram construídos, por exemplo, na China. Que você não tem nenhuma noção. Quantos sistemas operacionais, como o escândalo da SolarWind, né, ocorreram porque sistemas operacionais ocidentais estavam comprometidos. Eu informei, eu não me lembro se foi no 134, né, que a inteligência holandesa descobriu uma infiltração, que eles acreditam ser da China. Mas claro que é da China. Que comprometeu centenas de computadores no mundo inteiro, todos ligados à defesa da Holanda, europeu e dos Estados Unidos, e que mesmo depois de eles terem detectado essa infiltração, eles dizem que até... A casa da minha mãe também tinha infiltração. Na parede do quarto dela, que tinha ali uma floreira, a água de algum jeito empoçava
e entrava pela parede dela, era infiltração desgraçada. Os caras inventam umas paradas, né? Não, porque a China tá se infiltrando. Maluco, o Obama, ele grampeou a Dilma, grampeou Angela Merkel, grampeou o presidente da Coreia do Sul na época, que eu não me lembro o nome. E aí, ó, tudo certo, ninguém fala nada. Até hoje não foi possível retirar eles de dentro dos computadores. Acho que é no 134 que eu comento esse trabalho da inteligência holandesa. Até hoje, os sistemas operacionais que estão descritos ali estão comprometidos. E aí você só tem duas opções. Você para o sistema operacional para tudo, ou você continua operando e procurando o cara lá dentro. Entendeu? Então, assim, mais uma vez, quando você levou tudo para a área tecnológica, você abriu uma porta enorme de infiltração. Sim. Japão, Coreia do Sul, ajuda de forma relevante nesse cenário? Cenário do quê? Ou não? Eles não têm um peso relevante, né? O Japão agora está se rearmando. O Japão está construindo uma frota de submarinos bem interessante. Os submarinos japoneses são muito silenciosos. Vocês sabem por que o Japão não pode ter exército? Porque os Estados Unidos escreveram a Constituição do Japão e estava lá, não pode ter exército. Porque o Japão fez um estrago gigante e os Estados Unidos quer controlar o Japão, né? Então é um bando de lacaio. Muito silenciosos, muito furtivos, né? Mas não é uma quantidade um combate dessa magnitude. A Austrália agora vai construir submarinos nucleares, os Estados Unidos vai ceder a tecnologia, né, para a construção de submarinos nucleares. Eles querem construir 8, 12 submarinos nucleares. Tudo bem, beleza. Quanto tempo vai levar? Demora. Eu estou falando de um cenário para agora, daqui 2, 3 anos. Então, assim, a resposta é tardia. A resposta está sendo muito tardia. Vou dar um exemplo de certas ilusões do Ocidente. O Reino Unido combinou com a China de devolver Hong Kong. E a China se comprometeu a manter Hong Kong como um local de liberdades, né, para a prática do capitalismo e tal. E a China já engoliu Hong Kong, não tem liberdade nenhuma, não tem nada. Vamos lá, primeiro, vamos analisar o contexto. O colonizador safado trava uma guerra para traficar drogas dentro da China. E aí, quando eles vencem a guerra, eles tomam a ilha de Hong Kong. Beleza? Beleza, né? Colonizador safado. Depois, né? Mais para frente, uns 60 anos depois, esse mesmo colonizador safado ganha outra guerra da China, assina um contrato de arrendamento que eles nunca pagaram, porque no fim arrendamento de colonizador é isso aí, né? Não pagou pelo arrendamento, de 99 anos, tá? Tava no contrato, 99 anos. Então, não é a Inglaterra decidiu devolver. Não, assinou um contrato. Firmeza? Firmeza. E aí, lá nos anos 80, quando o Império Britânico já estava indo de Rainha Elizabeth, o Deng Xiaoping simplesmente botou o dele na mesa e falou para Margaret Thatcher, ou vocês devolvem tudo, ou a gente vai invadir tudo. Aí o Império Britânico, que já estava indo pro buraco mesmo, falou, beleza, né? O que a gente quer com essa pedra, essa ilha de pedra que não tem nada, não tem nem água. Então eles aceitaram devolver. Aí a China, né, que sofreu centenas de humilhações, que teve a terra deles roubada, é obrigada a aceitar um acordo com o colonizador safado? Ah, meu senhor, tu tá de sacanagem com a gente, né, cara? Ai, porque a China está tomando Hong Kong. Mano, safou dos colonizadores safados, cara. Vai fazer o quê? O Reino Unido vai pegar de volta? Vai pegar de volta Hong Kong? Vai pegar de volta o que não é deles, cara. Entendeu? Não tem nem chance. Então, assim... Isso de não ter liberdade, os caras nunca pisaram em Hong Kong, não sabem nem como é que é a vida lá, absurdo. Né? Há umas certas ilusões, entende? É óbvio que quando a China se apossasse de Hong Kong, ela ia devagar impor a sua regra. Mas óbvio. Aí você fala, não, ela se comprometeu aqui no tratado. Esquece. Então, claro, assim... Tratado com um colonizador safado, maluco, tá de sacanagem com a gente. É um jogo bruto. É um jogo para ganhar, entende? É um jogo onde, por exemplo, surgiu uma hipótese agora de um jogo onde a China faria um bloqueio marítimo a Taiwan. Um bloqueio econômico não é uma guerra. Um bloqueio em torno da ilha, para fins, por exemplo, alfandegários. Todos os navios que passarem aqui, nós queremos revistar para ver se as notas estão certas, se as mercadorias estão certas. Você começa a estrangular a economia da ilha. Mas você não pode declarar guerra à China. Ele não declarou guerra a você. Isso aqui é um bloqueio só alfandegário. Todo navio que passar aqui, nós queremos ver, queremos vistoriar, queremos analisar. Esse é um assunto que está sendo discutido agora em Washington. Se eles adotarem essa medida,
de bloqueio alfandegário. A guarda costeira deles tem navio à beça. Começa a estrangular a Taiwan economicamente. Só que o que você vai fazer? Nós vamos romper esse bloqueio com navios de guerra, mas eles não têm navio de guerra, estão usando a guarda costeira para fazer trabalho de patrulhamento, alfandegário e tal. Aí você começa... Na soberania deles, né? Dentro da área deles. Então você começa a ter um monte de situações onde os caras estão tendo tempo para pensar no que fazer. É tipo o que os Estados Unidos faz em sei lá quantos países, né? Fez em Cuba, faz no Oriente Médio, tá lá em Israel agora fazendo a mesma coisa, né? Na faixa de Gaza. A mesma coisa, né, cara? Meu senhor, vocês vivem num mundo muito bonito mesmo. Sendo que você tem um cenário de guerra que está do outro lado do planeta. Então, assim, a situação, ela começa... E, por outro lado, alguns recursos com que se contava, como o F-35, que é o caça mais moderno que existe hoje aqui, caça F-35, ele não está respondendo adequadamente ao desafio porque foi proposto para ele. A grande maioria dos caças F-35 não tem condição de combate. Coitado. Um projeto que foi o projeto mais caro da história da aviação. Então, assim, o cenário não é aquele que nós gostaríamos. Nós quem, cara? Nós quem? Maluco, tu é brasileiro, cara. A não ser que esse cara seja estadunidense, que mudou pro Brasil, sei lá, há muito tempo, tu é brasileiro. Então, tu não tem nada a ver com essa história, mano. Não tem nada a ver, cara. É basicamente assim, olha. Digamos, né, numa situação hipotética, que para acabar com a China, os Estados Unidos tem que destruir o Brasil junto. Tipo o jogo do War, assim, quando tu pega lá, agora eu vou dar uma de professor Rock, tá? Quando você tá jogando War, aí tira lá a carta objetivo, tem lá, você precisa destruir a China, mas tem que destruir o Brasil junto. Mano, os Estados Unidos não estão nem aí, eles vão transformar o Brasil num estacionamento gigante se precisar. Aí vem esse cara, esse comédia falar, não, porque não é bem o que a gente gostaria. Cara, aí você pode dizer assim, bom, e aí agora, como é que faz? Precisaria de uma reação. O Ocidente tem muitos recursos, de talentos, econômico, etc. Mas precisaria haver, Glauber, vontade política, vontade dos governos de fazer. E eu não noto nos governos atuais essa vontade de mudar o rumo das coisas. Você usou o termo ilusão do Ocidente, né? Quando a gente olha ali que lá na região da China você tem Taiwan, você tem Japão, Austrália. Austrália na região da China. Tá bom de geografia, hein, gente? Vocês estão bons de geografia, hein? Tipo, a Austrália é 12 horas de viagem daqui, cara, de avião. 12 horas. Pelo menos. De Hong Kong era 12 horas. Daqui de Guangzhou deve dar, sei lá, 13, 14. Coreia, Vietnã. Então, você, em tese, a China, ela teria dificuldade, né? Só que a China, sabendo disso, né? A carta tá na manga, né? Assim, tá tudo no tabuleiro exposto ali. Tá bom, então, com base nisso, eu não consigo hoje, mas durante 30 anos, eu me preparo e eu consigo dominar o que os Estados Unidos, que o Ocidente outrora imaginou que fosse o suficiente para me deixar, né, encolhido aqui, né? Não estou dizendo que o Ocidente não teria condições de agora começar uma reação, mas isso teria que já ter começado, né? Já teria que ter começado e ter vontade para isso. Quando você olha para um governo como o do Biden, que abriu as fronteiras sul dos Estados Unidos, onde passaram milhões de imigrantes, estão comprometendo a segurança nacional dos Estados Unidos, isso dito pelas próprias autoridades dos Estados Unidos. Com certeza, né? O cara é brasileiro e vem falar um negócio desse, né, cara? Então, aí, meu senhor, a gente tem que trabalhar com dados, né? Ficou falando tanto de inteligência, e tem que trabalhar com dados. E, estatisticamente, imigrantes cometem menos crimes, de modo geral, porque eles têm medo de ser deportados, estatisticamente. Tá? E aí, se a gente for entrar em crimes específicos, como assalto, assassinato, tal, com certeza tem uma variação gigantesca, mas, normalmente, eles cometem menos crimes. E dá vontade de proteger o país. Quando você permite que os cartéis mexicanos e chineses entrem nos Estados Unidos com drogas como fentanil e contaminem a juventude dos Estados Unidos, que dê a vontade de proteger o território, proteger o país. Então, assim, eu não consigo perceber nas políticas atuais a priorização da segurança nacional de verdade. Existe um lobby gigantesco nos Estados Unidos
para a questão dos opioides. Um lobby das empresas forçando o uso de opioide. E isso é conectado com o fato de que não existe SUS nos Estados Unidos. Então, as pessoas, quando precisam ir no médico, elas se entopem de remédio para não precisar ir no médico, né? Compram receita na internet, compram remédio no México, dá um jeito, né? Para não precisar ir no médico e também para não perder dia de trabalho, porque lá também não tem atestado, não tem dia de atestado. Então a pessoa não trabalhou, não recebeu. A pessoa se soca de remédio, né? Tem casos de gente com fratura e a pessoa tomando opioide para poder continuar trabalhando. Então é tudo isso junto, que no fim vai dar no capitalismo, né? Mas o governo que não está nem aí para as pessoas. O governo dos Estados Unidos está instalando, tipo, aquelas máquinas vending machine, aquelas máquinas de venda de kit de emergência para quando a pessoa tem overdose de opioide. Controlar o opioide? Claro que não. Vamos dar kit de emergência para a pessoa em caso de overdose. Então tem o lobby e tem a questão do SUS, que assim que é o principal. Mas vamos culpar quem? Vamos culpar a China. Porque a priorização da segurança nacional dos Estados Unidos, por exemplo, que é o exemplo que nós estamos colocando, obrigaria você a fechar a fronteira. Não entra mais imigrantes que estão aqui, nós vamos fazer um pente fino. Obrigaria você a combater os cartéis, né, com rigor. Agora, há pouco tempo na Europa, foi detectado um carregamento de produtos químicos para fazer comprimidos de químicos, de drogas, como fentanil, ectase, etc., de toneladas, e veio da China. Ia ser entregue na Europa. Foi entregue. Mano, a China vende produto químico. No fim, no que os caras vão usar esses produtos químicos? Como é que eles vão controlar, cara? Ah, não, cara. Tá bom, né? Já tá bom da gente ver esse tiozinho aí, né? Já deu, né? A culpa é tudo da China, dos imigrantes. A culpa é sempre dos outros, né?